Bom, vamos lá, né? Você tem essa percepção que, né, muitas pessoas se esforçam, né, trabalham duro, mas não conseguem atingir resultados, né, sustentáveis, não atinge a prosperidade, né? Enquanto outras pessoas talvez tenham mais facilidade nisso. Tentando buscar aqui, né, dentro das mentorias, dos cursos que eu faço, e assim, existem alguns princípios que eles existem há muitos anos, que a gente chama de princípios milenares, né? E que eles vêm sendo testados e têm valor e faz sentido, talvez, até hoje, né? E o objetivo aqui é a gente falar aqui de alguns principais, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa num negócio, a primeira questão é a questão da necessidade, né, do problema que resolve. Então, muita gente pensa só no produto, né, no serviço, mas sem pensar o seguinte: que problema isso resolve? Porque as pessoas pagam pelo problema que é resolvido por aquele produto ou serviço, não diretamente, né? Então, se eu tiver um produto ou serviço que ele não resolve um problema real, né, eu não vou ter sucesso, eu não vou atingir aí os objetivos, né? Porque o dinheiro ele acaba sendo uma recompensa para a solução de problemas, né? Então eu preciso sempre pensar nesse sentido, né? Que problema que eu resolvo, né? Então esse é o primeiro princípio, né? A solução de problemas reais. O segundo é paixão pelo negócio, paixão pelo que faz, né? Ninguém consegue fazer bem aquilo que não gosta de fazer. E isso aqui é um outro erro também, né? Muitas vezes as pessoas escolhem o negócio, escolhem a formação, pensando, por exemplo, né, em renda, né? Mas sem pensar o seguinte: eu gosto. Isso é importante também, tá? A gente tem que sempre pensar na viabilidade do negócio, né? Mas é importante pensar nesse sentido também. Eu gosto de fazer isso, eu faria isso o resto da vida, né? Então, porque a gente não consegue atingir resultados aí sem ter paixão, sem gostar de fazer aquilo que faz, né? O terceiro é a lei da diferença, né? Eu preciso ter um diferencial, eu preciso. E aqui eu vou usar até um exemplo, né? Que ele pode ser até um pouco controverso, mas se a gente pensar, por exemplo, numa professora, né? Num professor e um jogador de futebol, né? Eu acho que ninguém questiona que um professor é mais importante do que um jogador de futebol. Mas por que o jogador de futebol ganha mais, é melhor remunerado? Porque ele é mais raro, né? Então, quando a gente fala de valor, né, a raridade é um fator aí relevante, né? Então, nesse sentido, o professor é muito mais relevante. Ninguém vai discutir isso, né? Mas o jogador ele é mais raro, por isso ele é melhor pago, né? O quarto é o princípio do foco, né? Esse é um que eu acho bastante relevante porque eu mesmo tenho dificuldade e tenho que me doutrinar muito nesse sentido, né? Quem dá tiro para todo lado não acerta em lugar nenhum, né? A verdade é essa. Então, se eu tenho uma empresa, eu preciso definir um negócio. Qual que é o meu negócio? Qual que é o problema que eu resolvo? Qual que é a dor que eu resolvo, né? E focar naquilo e ser bom naquilo, né? Então, muitas pessoas, né, quer fazer tudo ao mesmo tempo. Eu já tive essa fase, tá? De querer fazer tudo ao mesmo tempo. E cheguei à conclusão que não é viável, não é sustentável, não é, né, você não vai atingir resultados tentando fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, vamos lá, né? Então você pode pensar sempre, por exemplo, na sua rotina ali, eu sempre vou ter algo mais relevante. Então, aquilo que eu preciso fazer, eu pego e faço, né? Agora, né, eu resolvo. Aquilo que é importante, que é relevante, eu resolvo. Ah, tem coisa que dá para programar. Ok, programa, né? É muito melhor. Mas o mais importante
é aquilo que você consegue delegar. Então, tem coisa que você vai poder delegar e tem coisa que você vai poder excluir, né? A gente tem, às vezes, algumas rotinas que, quando você vai pensar nela ali no detalhe, né, ela não te traz nenhum resultado, né? Então, essa você vai excluir, né? O quinto princípio é a questão da multiplicação ou da parceria, né? Ninguém constrói nada sozinho, tá? Ninguém constrói nada grande sozinho. Então aqui, desde lá dos princípios, né? Se a gente pegar princípios bíblicos, né? Então Moisés dependeu lá de Arão, né? Davi precisou aí, né, dos valentes, né? Jesus formou muitos discípulos para ajudar ali ele naquele processo de evangelização, né? Então o sucesso ele vai ser sempre coletivo, né? Ninguém constrói nada grande sozinho, né? Então esse é bem relevante. O sexto é o princípio da mudança e da adaptação, né? Esse é um que está bem relevante nesse momento, né? Hoje a gente passa por todo esse processo aí de IA, todo esse processo de mudanças, né? Então, a gente precisa ser adaptável, a gente precisa ter essa capacidade de se adaptar, de ler, né, os cenários e de se adaptar a eles, né? A tecnologia, ela tem que ser sempre um aliado, né? E não um problema. Então, muita gente vê, né, essa questão aí da IA como, né, algo que vai roubar o meu emprego, algo muito pelo contrário, né? Eu acho que a gente tem que pensar nesse processo como algo de aceleração da produtividade, né? Eu vou usar IA, eu vou usar ferramentas para eu ser mais produtivo, né? Mas se eu sei usar ela para eu ser mais produtivo, eu nunca vou ser substituído por ela, tá? Então, mas a gente precisa ter essa capacidade de adaptação, né? Então vamos lá, porque assim, aquilo que te trouxe até esse ponto, né? Pensa assim, num processo de crescimento, né? Num processo de desenvolvimento, aquilo que te trouxe até aqui não vai te levar para o próximo nível. Então eu preciso sim, né? Adaptar, né? E talvez, fechando aqui, né? O sétimo princípio, talvez seja o mais importante, que é o da confiança, né? Eu preciso acreditar naquilo que eu vou fazer. Eu preciso acreditar naquilo que eu me proponho. Se eu não acreditar no meu negócio, se eu não acreditar em mim, ninguém mais vai acreditar, tá? Então, o princípio da confiança, né, ele é muito importante, né? Porque ele é que vai te levar aí a ter resultados consistentes, a ter esse ciclo, né, de prosperidade, né? E aqui a gente, né, eu acho que assim, é sempre bom linkar com princípios bíblicos, né? Se a gente pegar lá em Provérbios, né, 3:5, confie no Senhor de todo o seu coração. Então, acredita, né? Se eu tenho um propósito, se eu tenho uma missão, se eu tenho algo como, né, projeto de vida, acredita e vai em frente, né? Siga aqui esses princípios, né? São princípios que foram testados aí há muitos anos e, né, acho que faz todo sentido. Então comenta aí, né? Faz sentido para você, né? Concorda que são relevantes, adota, né, esse tipo de princípio aí na sua vida, tá? Comenta aí. Grande abraço, com muita sabedoria e prosperidade aí.